gente sabe que a meditação traz inúmeros benefícios, mas qual seria a relação da meditação com o equilíbrio emocional? Quem traz esse tema para a gente hoje é a Rosiane Delgado. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Magda, obrigada. Olha, eu quero dizer para você que é importante que a gente traga nesse exato momento um tema como esse. Sim. A gente já está atravessando o segundo semestre, Sim. com uma carga emocional, né, um pouco pesada. Está na hora de a gente parar e meditar? Tá na hora de parar e meditar, de preferência. Por que essa relação? Bom, a gente precisa entender então o que é esse desequilíbrio. Então, como é que ele acontece na nossa vida no dia a dia, né? Então, uma correria do dia a dia, uma série de estímulos sonoros, visuais, WhatsApp, telefone, um universo de pessoas que a gente lida, que a gente interage pessoalmente Redes sociais, e como virtualmente, todo, né? isso mesmo. E também situações em que às vezes a gente, na interação com as pessoas, a gente acaba, digamos até certo ponto, estando mais vulneráveis, assim, que não tem como a gente controlar. Que muitas vezes a gente passa por alguma decepção com alguém, alguma tristeza, às vezes a pessoa faz algo que ela quer desencadear daquele sentimento na gente. Tudo isso pode levar a pessoa a entrar num desequilíbrio emocional. E as pessoas estão mais suscetíveis hoje em função disso que você falou, dessa listagem toda, fora as relações que estão um pouco complicadas, né? Sim, as pessoas estão mais desconectadas entre si, né? Uhum. Então, tudo isso também, ele fragiliza essa condição do equilíbrio em termos emocionais. Né? Por mais força que você tenha, por mais resiliência, por mais atributos que você tenha para esse fortalecimento, a gente tende realmente a esse desequilíbrio emocional. Isso, aí a gente pode entender também que são níveis. Então, quanto mais a pessoa ela consegue dominar a sua harmonia, a sua autocentragem, ela conseguir ter hábitos que ela consegue, de fato, ter momentos de autoconexão, a gente pode entender que ela se distancia cada vez mais desse rolo compressor, vamos dizer assim, das emoções, das próprias emoções, das emoções dos outros e desse contexto que a gente vive, né, em termos de interação social. Aí a gente abre caminho para a meditação, é isso? Aí a gente abre caminho, mas a gente pode pensar, por exemplo, que além da meditação, tem um outro também elemento anterior, que é a questão da atenção. Então, a atenção, ela é um fator assim, muito importante, porque no momento em que a gente consegue trabalhar o nosso foco, ele é muito necessário até para a questão da meditação. Porque hoje, o que está acontecendo em relação ao nosso foco? Às vezes a pessoa está ali tentando se concentrar em algo, ou tentando entender, ler um texto, ou redigir um texto, aí daqui a pouco toca o WhatsApp, alguém chama, aquilo já dá dispersão. Então esse contexto que a gente vive de dispersão, ele é muito sério. E a gente não leva em conta, né? E a gente não percebe. E a gente acaba saindo dessa condição da concentração, que envolve atenção, e isso nos prejudica também. Isso, em geral, ele é responsável, embora seja algo sutil, que as pessoas não percebem, assim, porque é meio que automático, né? Uhum. Isso acaba afetando a condição dela do estresse, a ansiedade. O que a gente percebe é que algumas situações como do cotidiano, que todos nós passamos, acabam indo para o superlativo. É assim que funciona? Isso mesmo. E isso vai nos prejudicando e nos minando, assim, pequenos detalhes e coisinhas que aparentemente a gente não faz conexão das relações entre si, né? Aí eu sou obrigada a aproveitar esse momento com você para falar de ginástica do cérebro, Sim, não é? Onde verdade. você dá aquela paradinha, você tem aquele processo de atenção, você retoma o teu processo de atenção, né? Nas pequenas situações que são apresentadas lá. E o que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, não sei se você vai entrar na meditação agora, o que a gente pode trazer para o nosso cotidiano para a gente também prestar atenção nesse processo pessoal, né? Existem alguns movimentos, Magda, que são pontuais, a gente não pode dizer que é geral e que funcionam. Então, algumas instituições de educação, normalmente elas ministram oficinas de atenção, de forma em que possa ajudar a que aqueles alunos eles possam trabalhar uma atenção mais consciente. Essa atenção consciente é estar sabendo exatamente o que está fazendo, está integralmente voltado para aquilo. Tanto que a gente entende que a condição do sucesso e do fracasso de uma pessoa está muito relacionado, não necessariamente o esforço em si, mas o nível de concentração e atenção
que ela se dedica. Porque às vezes um esforço, mas que a pessoa é muito dispersa, então tem mais um desgaste muito maior do que uma produtividade de fato. Então você espreme, a pessoa doou muito tempo, mas em termos de resultado, ele é comprometido, né? Ficou bem menor do que aquela pessoa que conseguiu ter um nível de concentração bem maior, né? Hoje a gente tem isso em diferentes faixas etárias, alguém mais predisposto do que o outro, né? Uma geração mais predisposta do que a outra. E tem a ver com a questão da reeducação. Então a gente tem que viver essa vida interagindo com todas as pessoas, mas algumas coisas a gente precisa andar no contrafluxo dessa rotina, que é uma rotina de muitos maus hábitos. Então, cada vez mais incentivados, né? Cada vez mais reforçados, incentivados, como você está falando, isso mesmo. Mas se a gente não tiver lúcido, a gente acaba entrando nisso e a gente vai se perdendo. E esse se perder envolve a questão do desequilíbrio emocional. Viu? Eu vou pegar a sua entrevista, vou postar no meu Facebook, porque eu estou realmente reforçando as pessoas que eu não uso celular por essa condição. Eu sempre digo a elas que eu tenho uma condição de equilíbrio pela ausência do celular. Está aqui a doutora falando a verdade. Mas é exatamente isso. O que as pessoas reclamam hoje, né, desta relação, que elas estão desconectadas, elas estão conectadas, mas estão desconectadas consigo. Isso mesmo, e às vezes até com o outro, porque assim... bem com o outro. Porque assim, essa coisa, sei lá, que você falou que é bem pertinente. Eu já aviso, primeira sessão que eu vou fazer atendimento, eu já aviso para o paciente o seguinte: meu telefone, ele não fica ligado o tempo inteiro. O que significa isso? Eu estou disponível, claro, mas ele não fica ligado o tempo todo. Na hora que eu estiver atendendo alguém, eu não atendo o telefone, eu não vejo mensagem, porque eu estou inteira para aquela pessoa. Terminou aquele atendimento, aí eu posso me permitir ver quem que me ligou, se chegou uma mensagem, ou coisas assim, né? Mas durante não é possível, porque senão não tem como eu fazer as duas coisas. A atenção, ela precisa ter foco. Então, se você vai trabalhar uma história, você vai fazer uma imersão na história de alguém, não tem como você estar dividida, né? E isso vale para todo mundo. Eu acho que vale para todo mundo, todas as tarefas que ela está fazendo. Quanto ela conseguir ter mais foco, tirar menos tarefas ao mesmo tempo, é o ideal. E aí vale aquele investimento naquele processo de meditação, né, que hoje a gente tem a possibilidade, aí a gente valoriza o Dr. Google, valoriza um pouquinho que a gente tem no Google, porque nós temos alguns vídeos bem interessantes que nos ensinam a meditar, propõem um momento com a gente mesmo, no carro, né? Meditação no carro eu não acho muito aconselhado, se a gente for pensar. Não. Nem naquele povo que mora em São Paulo tem aquele trânsito. A não ser que ele fique totalmente parado. Né? Porque aí você vai ter que dividir a atenção. Tá certo, você. Entendeu? Essa que é a grande questão. Então, analisar esse momento, incluir esse momento na agenda, talvez. Isso, incluir, pode de repente no ambiente de trabalho, em casa, mas de que forma? Por exemplo, tem um caso numa escola na Paraíba. Pode até procurar na internet, é uma matéria que saiu recente, julho desse ano, 2016, em que é a cidade de Cajazeiras, uma professora do 5º ano de uma escola estadual, ela propôs aulas de meditação e equilíbrio emocional para as crianças, e o objetivo que era? Criar o desenvolver, na verdade, uma cultura de paz e também criar um ambiente em que as crianças possam também dar uma relaxada, não ficar sempre naquela euforia, naquela excitação, né? E assim, esse projeto teve assim, rendeu, digamos assim, em termos de resultados, em torno de 34%, né, uma redução de comportamentos problemáticos na sala de aula, porque isso acaba ajudando dentro e fora da sala de aula, né? Esse tipo de atuação na escola, né? Então, é um exemplo, eu acho que muito positivo, poderia até ser repetido e replicado em outras escolas. E que não exige muitos recursos, talvez um pouco de boa vontade. Isso mesmo, e criatividade, né? Criatividade. Então, se a gente for pensar em termos da meditação, a pessoa pode utilizar o quê? 3 passos bem simples para ela poder trabalhar, para poder ela fazer isso no ambiente de trabalho e em casa. Então, no ambiente de trabalho, está aquela pressão, está aquele conflito, parece que está um clima pesado, ninguém sabe às vezes por quê, ou às vezes até sabe também. Mas independente disso, de repente ela tirar uns 10 minutinhos, não vai interferir tanto no trabalho, ou 5 minutinhos que ela possa ficar sozinha, seja na sala dela, ou no banheiro, ou algum outro local, que ela tenha, assim, um momento em que ela possa estar sozinha e em silêncio. Aí ela fecha os olhos, procura uma postura que ela fique mais ereta, não precisa necessariamente ficar naquela posição de lótus, né? Mas que ela fique numa cadeira ou numa poltrona, que ela consiga ficar
uma postura mais ereta, né? A cabeça mais assim, rente, né? Não a cabeça baixa, que ela consiga também acomodar o corpo dela. Trabalhar a respiração. Aí o segundo passo é a respiração. Como é que é essa respiração? Ela começa a focar a atenção dela, porque a gente falou de atenção antes. Focar a atenção dela na respiração, no momento que o ar entra pelo nariz, vai descendo até a barriga, depois volta nesse mesmo movimento. E isso vai se repetindo nesse caminho, ela tendo consciência dessa ida e dessa volta, desse subir e descer, dessa respiração, desse ar. Vai chegar um momento que parece que o corpo dela está respirando como um todo, não só até a barriga. E isso vai dando um relaxamento automático nela. Aí o terceiro elemento que ela vai incluir é a questão de quietar a mente. Isso é muito importante. Por isso que precisa de silêncio. É o mais difícil, sem dúvida alguma, porque normalmente a gente está naquele rolo compressor da distração, várias coisas na cabeça, e é o momento de reeducação. Essa quietação, ela vai ter que realmente fazer um esforço para poder dominar a cabeça dela, a forma dela de pensar. E como é que ela vai fazer isso? Esse esforço, se ela realmente não está conseguindo deixar a tábula rasa, ela botar um foco. O foco, de repente, pode ser algo que remete a esse estado de acalmia, que pode ser água, de repente as cataratas, Foz do Iguaçu, perfeito. Um rio correndo. Tem gente que gosta muito de mar. O mar também, aquele mar calmo. Algo assim, natureza, passarinhos, mas algo que vai assim concentrar ela naquilo de forma que ela consiga desacelerar. Porque a grande questão da meditação é a pessoa desacelerar, ela diminuir aquele nível de excitação e euforia que deixa a pessoa no nível de estresse, leva a pessoa no nível de estresse, de ansiedade, e acaba gerando uma série de outros problemas, desconexão consigo mesmo, com o outro. Questões físicas também, comprometidas. Comprometimentos físicos, claro, isso vai assim, levando... Uma cadeia, né? É, uma cadeia. Bom, a ideia é que você comece a pensar sobre isso. A entrevista foi muito boa no sentido de começar para dar um start, né? Para a gente começar a pensar, analisar e praticar. Isso, e colocar isso no dia a dia, né? Muito bom. Gente, esse bate-papo vale a pena você ouvir, né? Rever várias vezes. Aqui a gente tem as nossas reprises, né? Mas nós temos também a nossa página do Facebook para que você acompanhe estas e outras entrevistas da doutora Rosiane Delgado. E a gente também tem o nosso blog, né? Isso. Que agora não é mais Multivínculos. É bem-estarenfamilia.blogspot.com.br. Esse que está aparecendo no vídeo agora para você. Rosiane, obrigada pela tua participação Obrigada mais uma vez. Adorei a entrevista, viu? Muito bom. E você continua aqui com a gente. Depois do nosso intervalo, nós vamos bater um papo com a arquiteta Leila Youssef. Até já.